Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Herisson Cavalcante, o seu professor cancelado favorito. Nesse vídeo nós vamos fazer algo diferente, nós vamos fazer uma sessão de respostas a comentários que aconteceram, que foram feitos lá no vídeo de polissemia e homonímia, um vídeo que gerou algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu respondi as dúvidas lá na seção de comentários, mas eu acho que seria interessante fazer esse comentário aqui em vídeo para que outras pessoas possam compartilhar das questões que foram levantadas. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e até se tornar membro para ter acesso a vídeos antecipados, a vídeos exclusivos. Então, por exemplo, Thiago White 987 fez uma pergunta sobre colher e colher. Então ele diz, só para ver se eu entendi direito, colher seria uma homonímia, certo? Pois pode ser colher, como o talher, utilizado para tomar sopa e derivados líquidos, e pode ser o verbo colher, de colheita. E eu apontei que sim, mas aí existe uma questão de diferença de critérios entre a gramática tradicional e a linguística. Porque a linguística vai ter como principal critério a forma sonora da palavra, o significante enquanto realidade sonora, porque essa é a realidade essencial da língua. Já a gramática tradicional vai ter como um critério principal a escrita, porque a gramática está preocupada em fazer você adquirir habilidades de escrita, em primeiro lugar, e de fala. É a arte do bem falar e do bem escrever. Notem, então, que na pronúncia as duas palavras não são iguais. Colher e colher tem uma diferença clara de pronúncia. Então, um linguista não tem nenhum motivo para considerar isso como homonímia, porque essas palavras não são iguais, elas não têm o mesmo formato, elas não têm o mesmo significante. Há uma diferença clara entre elas. O linguista não tem nenhum motivo para usar a ortografia como critério na descrição da língua. Se ele estiver numa posição não de linguista, mas de educador para ensinar questões sobre gramática, sim, ele vai usar o critério da gramática, mas na descrição linguística isso não é homonímia. Mas para a gramática tradicional isso seria homonímia. A gramática tradicional, na verdade, considera que existem subtipos de homonímia. Existe aquela homonímia perfeita em que as palavras têm a mesma pronúncia e a mesma escrita, mas também existem palavras que têm a mesma pronúncia, mas não têm a mesma escrita, e existem palavras que têm a mesma escrita, mas não têm a mesma pronúncia. E a gramática tradicional tem nomes para isso. Homófonos são palavras que têm a mesma pronúncia. Homógrafos são palavras que têm a mesma escrita. Então existem palavras que são simultaneamente homófonos e homógrafos, como manga e manga, como canto e canto. Existem palavras que têm a mesma pronúncia, mas não têm a mesma escrita, que são homófonos, mas não são homógrafos, como sexta, de levar coisas, e sexta, o dia da semana, ou numeral. E existem casos de palavras que são homógrafas, mas não são homófonas, que é o caso, por exemplo, de colher e colher, almoço e almoço, que são escritas da mesma forma, mas não são pronunciadas da mesma forma. E aí eu devo acrescentar o seguinte: do ponto de vista da linguística, além de não fazer sentido do ponto de vista da utilidade para a descrição, ainda existe o fato de que essa questão de semelhança ortográfica é definida por lei, é definida por convenção que pode ser facilmente mudada. Amanhã, algum deputado pode propor um projeto de lei para que todas as vezes em que uma vogal for aberta, receber um acento agudo, e todas as vezes que a vogal for fechada, receber um acento circunflexo. E aí o Congresso pode, sei lá, não tem absolutamente nada melhor para fazer na vida, decidir aprovar essa lei. E magicamente, de um dia para o outro, palavras que eram homonímias apenas por serem homógrafas, deixam de ser homonímia. Houve outras duas questões também relacionadas à palavra impressão. Então, Elielton Santos 1 comentou que a palavra impressão também pode significar percepção. E está correto, também tem essa acepção, também tem esse significado. Então, seria mais um significado dessa palavra. Mas aí,
Isso gera uma outra questão que foi feita por Tiago White, 987. Então ele diz: professor, a palavra impressão não caberia no caso de também ser uma homonímia quando a utilizamos no sentido de impressão de sentimento? Como, por exemplo, na frase, é impressão minha ou foi você quem fez isso? Ou seja, sentimento no sentido de percepção, não é? Essa pergunta é muito boa porque aqui nós temos um sentido que, pelo menos a princípio, não parece relacionado com o ato de imprimir. Só que me parece que esse sentido de impressão como percepção é sim derivado do significado de imprimir. Porque imprimir vai ser um processo em que você vai deixar marcas em um material. E não só impressão em um papel. Nós temos impressão desde antes da invenção da impressora e da invenção da prensa. Então nós já tínhamos o uso da palavra para imprimir ou para impressão no sentido de deixar marcas em madeira, em pedra, carimbar de alguma forma, selar, né, colocar algum selo que faz algum tipo de marca num papel, e até escritos em geral também recebiam o nome de impressos. Então imprimir tem sentido de marcar algum material, produzir marcas em um material. E notem que nós nem precisamos assumir que isso é um significado diacrônico de outras épocas. Esse sentido ainda está implícito no uso da palavra imprimir, no uso da palavra impressão, mesmo que nós não percebamos isso imediatamente. Então, quando nós usamos impressão no sentido de percepção, é nesse sentido metafórico de algo deixou marcas em mim, produziu algum tipo de marcas, né, na minha mente ou na minha alma ou na minha consciência, semelhante à marca de impressão. É uma expansão do significado através de uma metáfora. Então, me parece que impressão no sentido de percepção, de sentimento, também é um caso de polissemia, de significados relacionados e não de significados completamente independentes, autônomos, de origem muito distinta. É claro, ao usar a palavra, as pessoas provavelmente não estão pensando nessa metáfora. É uma metáfora consolidada e as pessoas não estão lembrando disso. Mas elas conseguem perceber a relação quando alguém aponta para essa relação. Então, o critério não é que a pessoa, que os falantes, tenham uma consciência imediata da relação entre os significados. Os falantes podem não ter a consciência imediata. Mas a questão é, quando nós comparamos o significado, ainda dá para perceber a relação? Me parece que sim. Mas aí surge a questão. Em algum momento pode ser que esses significados possam diferir ao ponto de os falantes não perceberem mais. E é possível que em algum momento os falantes realmente passem a tratar esses dois sentidos como se fossem sentidos não relacionados. Mas ainda assim, provavelmente se eles começarem a diferir mais entre si. E aí aquilo que era um caso de polissemia pode passar a ser percebido como caso de homonímia. E por fim, relacionada a essa questão de como uma palavra tem uma expansão do significado através de um processo do tipo metáfora, nós temos a pergunta de Santino 5268, que diz o seguinte: fiquei com uma dúvida. Casa do Botão, por exemplo, casa do botão, no exemplo que foi dado no vídeo, não poderia ser também uma catacrese? Catacrese é um subtipo de metáfora. É quando nós usamos uma palavra para uma nova realidade numa situação de comparação. A especificidade da catacrese é que nós sentimos que isso acontece quando não existe uma palavra específica para aquilo e nós transferimos essa palavra de uma outra situação. E os exemplos mais típicos são exemplos em que nós usamos nomes de partes do corpo para se referir a partes de objetos, por exemplo, como em braços da cadeira, pé da mesa, etc. Mas aqui também nós poderíamos considerar uma catacrese. Nós não temos um nome específico para esse buraco na camisa, na roupa. Nós pegamos uma palavra para outra coisa e usamos para esse sentido, através de alguma coisa que é uma metáfora. Então, o que nós temos aí? Este uso específico da palavra casa é uma catacrese. Mas quando olhamos para a palavra casa em geral,
ela tem vários significados e o fato de ela ter vários significados faz com que a palavra casa seja polissêmica. Então, a palavra casa é polissêmica, ela tem vários significados. Um desses significados foi gerado por uma metáfora e resultou numa catacrese. Catacrese é esse sentido específico. Então, é possível você ter isso aí. Não é que casa, no sentido de local de colocar o botão, seja uma polissemia. A polissemia é a existência de vários significados associados à palavra casa. E o principal motivo, a principal causa da polissemia é justamente essas várias extensões de significado, seja por metáfora, seja por metonímia, em que, em alguns casos, gera catacrese. Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Bem, eu espero que esses comentários e essas perguntas tenham sido úteis para vocês, tenham servido para ampliar o nosso conhecimento sobre fenômenos linguísticos e fenômenos analisados pela gramática tradicional. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.